Olá, eu sou Viviane Sá, PAI da IMF Padre Aldo da Autofora. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso básico do Scratch. Então, vou entrar na minha conta para nós começarmos as atividades. Hoje o foco vai ser o cenário, como vocês podem trocar esse cenário e fazer a programação. Eu vou colocar aqui em criar, para aparecer a nossa tela de área de trabalho. E vou mostrar para vocês quais são as possibilidades de mexer nos cenários. Está carregando. Então, sempre quando abrir o Scratch, ele vai aparecer nessa tela. Para nós conseguirmos mudar o cenário, é só clicar onde está aqui, selecionar cenário, e nós temos as opções de clicar na lupinha, e já tem vários cenários salvos. Aqui aparece uma visão geral de tudo, mas se vocês já tiverem um tema estabelecido, podem ir direto no tema que vocês escolheram, por exemplo, esportes. E aí vão aparecer cenários só relacionados a esportes. No outro vídeo eu falei do cenário que tinha o plano cartesiano. Então eu vou colocar aqui tudo, vou descer para vocês poderem ver o cenário do plano cartesiano. Esse cenário ele é muito interessante porque a gente pode ensinar para os nossos alunos como fazer a movimentação dos personagens. Para isso, eu vou fazer a programação nesse cenário mesmo. Lembrando que o eixo Y, o personagem ele vai se mover de cima para baixo, e no eixo X, direita e esquerda. Então, eu vou fazer uma programação muito simples, rápida. Não vou me aprofundar muito porque os colegas vão dar essa atividade também mais para frente. Então, eu vou colocar lá no meu bloquinho de eventos. Pegar aqui, ó, quando a tecla espaço for pressionada. E vou mudar essa parte do espaço. Lembra que eu tinha dito que a gente pode usar outras teclas. Eu vou usar a seta para cima. No movimento, eu quero que meu personagem dê 10 passos. E aí eu também tenho que delimitar qual é a direção que meu personagem vai. Para isso, eu vou usar o bloco aponte para a direção. E aí, vocês estão vendo essa parte que está com 90? Aqui é a parte onde a gente vai conseguir verificar quantos graus, né, qual a direção do grau que nós queremos que ele se locomova. E aí tá bem fácil, porque já aparece o ângulo todo e qual a direção que ele vai apontar. Se eu quero que ele vá para cima, eu tenho que colocar minha seta no 0. E eu quero que o meu gatinho troque também a fantasia. Então, vou colocar no bloco de aparência. Próxima fantasia. Vou diminuir um pouquinho o gato para ficar melhor. Vou diminuir aqui mesmo, só mudar o valor. Vou colocar 5. E vou diminuir ele um pouquinho. Opa, menos 5. Que aí ele diminui. No positivo ele vai aumentar, no negativo ele vai diminuir. Então, vou deixar ele num tamanho para ele conseguir se locomover na linha. Então, toda vez que eu clicar apertar a seta do mouse, seta para cima, o gato, ele vai subir e vai mudar a fantasia, como se realmente ele estivesse andando. Para não precisar arrastar bloco por bloco, eu clico em cima, aperto o botão direito do mouse e vou colocar duplicar. E aí ele fez um bloco igual ao que eu já tinha. Para fazer a mudança, é só clicar aqui na seta para baixo e mudar a questão do ângulo. Então, se eu quero que ele desça, eu vou ter que colocar em 180 graus. E aí, clicando lá na tecla do mouse, seta para baixo, ele vai descer. Sobe e desce. Então, essa era a funcionalidade que eu queria mostrar para vocês desse cenário. Mas o nosso foco hoje vai ser trocar os cenários. Eu vou apagar aqui a programação e vou mostrar quais são as opções que nós temos também de cenário. Tem o pintar, que é como se fosse um paintbrush, então nós podemos editar o nosso cenário, então o desenho que nós fizermos aqui vai aparecer nesse espaço.
O elemento surpresa, que pode ser qualquer cenário aleatório. E carregar cenário, que é onde nós vamos fazer o nosso upload. Eu vou selecionar esse carregar, porque eu já salvei algumas fotos. Vou colocar aqui para vocês. Então, essa primeira mostrando, né, me apresentando. Vou carregar mais algumas que tenham características em relação à pessoa. Então, aqui da sala de informática, mostrando que eu sou Poiê. E vou colocar mais uma, falando da minha comida preferida. Então, eu gosto muito de comida japonesa. Vou colocar a comida japonesa. Então, vejam que essa parte aqui do código, eu tenho os cenários que eu escolhi. Vou apagar esses outros que agora eu não vou utilizar. E vou trabalhar com esses 3 cenários que eu coloquei. E aí nós podemos colocar aqui no código, depois a programação. Eu vou só salvar o nome do cenário, tá? Então aqui onde está o número da minha foto, eu vou colocar número 1, que é a fantasia. Aí na de baixo, eu vou colocar número 2. E na outra, número 3. É só apagar, colocar lá o número 3. Então, aqui a parte do cenário. Se a gente quiser editar, colocar uma cor aqui do lado, tem essas funções, como se fosse o Pertbus. Se eu quiser escrever, eu posso abrir uma caixa de texto, mas eu vou trabalhar só com as imagens mesmo. E aqui em relação ao código, então a programação que nós vamos fazer para esses cenários. Vou usar os meus eventos, a bandeirinha verde, e vou colocar lá em aparência, porque é onde vai trocar a próxima fantasia. Nós temos a opção de próximo cenário. Quando tocar na bandeirinha, ele mudou o cenário. Mas ele mudou uma vez só, e eu quero que ele mude para os 3 cenários. Então, nós podemos colocar a mudança do cenário com a numeração que eu salvei. Então, quando clicar na bandeirinha, ele vai começar no 1. Aí eu posso colocar um tempo para isso. Então, eu vou colocar lá o espere. Vou deixar 1 segundo. E vou duplicar esse meu bloco 3 vezes. Porque aí eu vou conseguir mudar o cenário, que são os que eu salvei. Então, vou clicar lá mais uma vez, duplicar. Vamos ver o que acontece. Só que aqui eu coloquei tudo 1. Né? Então, vou trocar aqui para o cenário 2. E para o cenário 3. Vamos ver o que acontece? Aí ele mudou, deixou 1 segundo cada foto. Então, aqui é para vocês verem como que troca o cenário. Então, a gente está falando só do cenário. Se tiver algum personagem que vocês queiram acrescentar, por exemplo, aí tem que ir lá no gatinho e colocar no ator. Eu vou colocar essa daqui. Ela vai aparecer no meu cenário. E aí eu posso fazer a programação para ela. É como se fosse apresentar. Mas ela vai aparecer em todas as minhas fotos. Se eu clicar lá na bandeirinha, vai mudar o cenário e ela vai continuar do lado. Então, o que a gente pode fazer? A programação do personagem. Então, eu quero lá nos meus eventos, ao mesmo tempo, se eu colocar a bandeirinha verde para uma ação e a bandeirinha verde para outra ação, essas ações vão acontecer ao mesmo tempo. Então, quando for clicado, ela vai falar olá.
Meu nome é Viviane. Então, eu vou editar essa parte. Meu nome é Viviane. Que vai ser naquele aquele primeiro cenário que eu escolhi, por 2 segundos. Se eu coloquei 2 segundos aqui, ela vai ficar falando lá, meu nome é Viviane, por 2 segundos. Então, nós vamos lá na parte do cenário. Então, vamos mudar o código. Eu vou aumentar aqui para 2 segundos. 3. E aqui eu vou aumentar para 2. Vou colocar 3 também, que é um tempinho melhor. E aqui, 3 segundos também. Vamos ver o que acontece. Sempre é bom testar as ações que vocês estão fazendo, porque aí dá tempo de corrigir. E é assim mesmo, pessoal. É acerto, erro, tentativa, que a gente vai conseguindo fazer se apropriar da programação. Aí tá lá, meu nome é Viviane, e aí mudou e não apareceu mais, porque eu não coloquei nos próximos cenários para ela falar ou esperar algum tempo. E ela tá um pouco grande, eu vou diminuir um pouquinho meu personagem. Para diminuir, nós vamos lá na parte da fantasia do tamanho, mas aqui esse que está aparecendo é em relação ao cenário. Então, eu quero editar o meu personagem. Então, eu tenho que deixar clicado no personagem, que aí volta para a programação dela. Então, vou voltar lá na aparência, vou diminuir um pouquinho o tamanho, vou colocar menos 5. Aí, a gente vai clicando, ela diminui um pouco. A gente pode posicionar aqui no cenário. E aí eu vou terminar de fazer a programação para os outros cenários que eu tenho. Então, eu vou utilizar aqui também o controle. Vou colocar o espere. 1 segundo. Então, ela falou por 2 segundos, esperou 1. Aí ela vai falar novamente. Sou professora da sala de informática. Sou Oiê. Da EMEF. Opa. EMEF. Padre Aldo da Tofore. Por 2 segundos. Vamos fazer o nosso teste. Então, ela vai lá para a primeira bandeirinha. Meu nome é Viviane. Vai trocar. Sou Poiê da EMEF Padre Aldo da Tofore. E agora a gente tem que fazer a programação para comida. Vou lá de novo. Vou esperar mais 1 segundo. E vou voltar lá na aparência. Vou editar o que tá aqui. Gosto muito de comida japonesa. E aí eu fiz uma pequena apresentação como se fosse um narrador. Então vamos ver como ficou. Meu nome é Viviane. Sou Poiê da EMEF Padre Aldo da Tofore. Gosto muito de comida japonesa. Vou colocar aqui uma exclamação, porque eu gosto de verdade de comida japonesa. Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês do cenário é isso. Então, nós temos que nos ater em relação aos personagens e ao cenário. Se nós quisermos editar o cenário, a gente tem que selecionar a opção. Se for o personagem, tem que selecionar também para voltar na programação. E em relação ao tempo, para não acontecer as coisas atropeladas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e boa sorte na atividade.